11h41, vamos conversar agora com o vereador do União Brasil, César Campesato, das prioridades e principais ações na Câmara de Vereadores. Ele que assumiu nesse ano uma cadeira lá na Câmara de Vereadores do vereador Marcos da Rosa, eleito deputado estadual e que assumiu a Assembleia Legislativa na semana passada. Vereador, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. É muito importante tê-lo aqui também, para que a nossa audiência conheça um pouco mais de César Campesato. Já teve uma passagem, né, César, pelo Executivo e agora está no Parlamento. Conte um pouco quem é César Campesato. Sim, Jorge. Quero desde já agradecer pelo convite de estar aqui conversando, né? Realmente assumi agora, no dia 2 de fevereiro, na Câmara Municipal. Foi a primeira vez que fui candidato a um cargo eletivo. Fiz 1.037 votos para vereador. Né? A experiência que tive foi no Executivo, nos anos de 2009 a 2011, na Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação, no governo João Paulo Kleinobing. Né? Bem no período pós-catástrofe ali, um desafio grande que tivemos aí para dar conta das demandas que ocorreram, né? Em função dos eventos na nossa cidade. Né? Uhum. E esse trabalho que o senhor teve na secretaria lhe deu uma experiência muito grande das necessidades da comunidade nesse setor, né? Ah, com certeza, Jorge. Acho que seria importante, acho que para qualquer parlamentar ter uma passagem pelo Executivo antes, né, para a gente ter noção também, né, até que ponto a gente pode cobrar, né, dentro de um limite de coerência, né? Isso eu vejo, né? Uhum. Porque com certeza a gente como vereador tem que fiscalizar o Executivo Municipal, não tenha dúvida. Mas também dentro do limite de coerência, porque é um desafio grande, né, para qualquer cidade, para qualquer gestor municipal nesse país hoje, é um desafio grande. Principalmente uma cidade como Blumenau, né? Uma cidade desenvolvida, uma cidade que atraiu muitos moradores nas últimas décadas, né? E que criou esse inchaço, né? E que, de certa forma, hoje a gente precisa atender todos os moradores. Então, é um desafio muito grande. A questão da regularização fundiária vai ser uma bandeira do senhor na Câmara de Vereadores? Também, Jorge. Eu penso que a regularização fundiária, a gente não pode só se limitar a isso, né? Isso é, sim, uma das preocupações que, né, nós temos que ter na Câmara de Vereadores, em estar fiscalizando os trabalhos do Executivo Municipal nesse sentido, de estar finalizando aquelas áreas do qual, né, o município já se comprometeu a finalizar, que são as áreas mais de interesse social, que a gente chama, né? E na questão do interesse específico, que seria de qualquer cidadão que pretende desburocratizar esses procedimentos, aí acho que o governo pode ajudar não atrapalhando, vamos dizer assim, né? Permitindo que o cidadão possa, através de um profissional na área privada mesmo, né, um engenheiro, um advogado, um arquiteto, enfim, um operador de regularização que possa chegar na aprovação do seu projeto de forma menos burocrática, né, que hoje tem muitos entraves aí que eu entendo que são desnecessários. Né? De que forma, como vereador, o senhor pode tentar melhorar isso através de legislações? Pois então, Jorge, aí vamos ter assim 2 caminhos para seguir, né? O caminho da cobrança. Isso aí é importante, porque lei já temos, né? E alguns ajustes na lei. Né? A lei federal já existe, já faz muito tempo. Ela, de certa forma, né, uma lei federal, ela não depende de uma lei municipal, né, para que você consiga realizar aquilo que ela determina, certo? Ela tem pronta realização, né, nos municípios. Mas Blumenau teve, né, a sua lei municipal, está criada, é uma boa lei, depende de alguns ajustes no meu ponto de vista, e com relação ao que está ali, não deixarmos daquela coisa para, entre aspas, para o inglês ver, né? Para que realmente aquilo ali seja colocado na prática, e para isso o município vai ter que se estruturar, ao meu ver. Não depende de um investimento muito grande, depende de capacidade técnica e vontade de fazer. E aí é só a cobrança e buscar uma agilidade em todos esses processos, né? Isso mesmo. Que são as maiores dificuldades, né? É isso aí. Agora, na experiência que o senhor teve de passar lá pela secretaria e na dificuldade que a gente vê, porque muitas pessoas moram
em áreas irregulares e encontram muitas dificuldades, né, para melhoria das vias, ligação de água, ligação de energia e por aí vai. São muitos os questionamentos, as chamadas ruas de placa amarela, e essas pessoas pedem mais dignidade, né, nas localidades dela. É possível uma conciliação ali enquanto o local não é regularizado? Sim, Jorge. Por isso que é importante buscar bastante, assim, importante, né? Quero te parabenizar por ter me chamado aqui para a gente falar, inclusive, sobre esse tema, porque daí a gente consegue conscientizar mais o pessoal, né? Capacitar as pessoas com relação ao tema, né? Primeiro que existe um certo paradigma com relação a essa questão da regularização, porque muitas pessoas falam assim, eu vou estar passando a mão na cabeça de quem fez errado. Né? Vou permitir que ele regularize da forma como o lote, vamos dizer assim, a pessoa não se preocupou lá no passado e aí agora ela vai ganhar esse bônus aí. Né? Tem esse preconceito, vamos dizer assim, né? E que a gente tem que superar, porque a gente tem que saber distinguir aquilo que é consolidado, né? De muitos anos já de posse, de ocupação, e aquilo que é novo. Né? Aquilo que é novo, pelo contrário, a gente não tem que regularizar, a gente tem que fiscalizar. A gente tem que ter uma fiscalização ostensiva por parte do governo municipal para que a gente não tenha a criação de novos loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, Sim. Ocupações de área de preservação permanente, em áreas de risco, enfim. E com relação a isso aí, ocupação nova. Agora, aquilo que é consolidado de mais de 20, 30 anos, que é o que eu estou falando, que cabe na regularização fundiária. Né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e fazer de conta que essas pessoas não estão passando por esse problema, tá entendendo? Entendo. Já existe uma solução a nível de lei federal que outorga a possibilidade de eles poderem ter acesso à sua regularização. Então nós não podemos enxergar dessa forma com esse preconceito, distinguir aquilo que é consolidado e o que não é, e aquilo que é consolidado, sim, Jorge, permitir que eles possam, ou através de um profissional privado, buscarem a regularização dos seus imóveis e aí sim ter acesso a mais dignidade, né? Porque realmente tem locais em que, por exemplo, fica um carnezão de IPTU para 50. Aí uma pessoa é aquela que fica nas costas com a responsabilidade de colher o dinheiro de todos os outros para poder pagar o IPTU, senão fica tudo vencido. Da mesma forma, tem correspondências em Blumenau que você chega ali na caixa de correio, né? Chega numa caixa de correio só para 10 famílias. Aí tem que uma pessoa também ir ali espalhar as correspondências. E ligação de água e luz, que é uma questão também muito polêmica na cidade, o município vê como enfrentamento muito a questão do Ministério Público e tal, né, da legislação que impede. Mas aí também é importante distinguir. Nós tivemos lá atrás em Blumenau uma lei municipal que permitiu a ocupação nessas ruas hoje chamadas de placa amarela. E de certa forma lá houve a implantação de infraestrutura de água e luz. Mas por uma ocasião, talvez... que na ocasião uma família foi lá, ligou a sua luz, por exemplo, da Celesc, mas não ligou a água. Preferiu não ligar, na época tinha um poço artesiano ou coisa do gênero, mas hoje ele precisa da água com rede instalada. E aí se nega essa ligação como dizendo, não pode, o Ministério Público também tem que participar desse processo, que chega lá, não pode, ligação nova não pode, só com alvará de construção. Bom, não é bem assim. Se ele já tem energia elétrica há mais de 20 anos pagando a Celesc, certinho, com padrão individual, qual é a diferença, meu Deus do céu? Ele ter também um padrão de água agora instalado na sua casa, entende? É uma certa incoerência e às vezes ele está pagando IPTU, inclusive, entende? Né? Então nós temos que contar com a colaboração das pessoas, dar esse retorno, né? Para que não seja aquela coisa só do momento político, né? Essas pessoas são importantes, como daí o povo reclama depois. Poxa, para vir pedir o voto, vocês sabem onde é que eu moro. Mas na hora que eu preciso, né, da assessoria de vocês, vocês dizem que não. Então é isso que a gente pretende colaborar para que melhore na nossa cidade. E uma revolta é que na hora de arrecadar, nós estamos ali na listinha e na hora das melhorias nós estamos fora, né? Sim, isso mesmo. E muito também assim que tem essa dificuldade é a questão de que muitos processos de regularização dependem, hoje em dia, vamos dizer assim, de uma sincronia, né, de todos os moradores de uma gleba irregular. Isso é muito difícil. A gente tem que criar situações onde que aquele pontualmente que precisa e pretende regularizar seja permitido a ele, entendeu? Né? Porque senão, eu tô ali, eu sou um dos 30,
lotes irregulares. Mas eu tenho a consciência de que eu tenho que buscar a regularização do meu imóvel. Eu quero buscar essa regularização. E daí, muitas vezes, o poder público diz assim para ela, não, tu vai ter que pegar os 29, os 30, montar um projeto, só se todos aceitarem. E aí vai ficar, é como eu digo, daí é para inglês aí ver. Não sai do aí lugar a lei nunca. serve para inglês ver, entendeu? Né? Então, quer dizer, a gente precisa criar uma circunstância, como tem em outras cidades, em que só um quer regularizar, ele pode regularizar. Não precisa ir para a via judicial, né? Como eu, advogado, tenho muitos clientes com ações de uso capião, né? E que, com razão, muitos clientes ficam bravos comigo porque, poxa, tem processo há mais de 10 anos que está lá em andamento, e aí nós temos o problema do judiciário, né? Só que foi a única solução que eu, né, como profissional da área privada, pude levar para o cliente, porque aqui na lei municipal não temos guarida, aqui na época, lei federal, não tínhamos guarida, então vamos buscar a ação de uso capião individual. Mas aí é outro problema, né? Então, assim, nós temos que ter um resguardo, né, aqui no município. Blumenau já foi modelo de regularização fundiária e pode voltar a ser, né, desde que a gente tenha esse compromisso com o cidadão nessa política aí. Tá certo, vereador. Tem como avançar nesse sentido? O senhor já, nesse pouco período que o senhor está na Câmara de Vereadores, já observou que é possível acontecer algum avanço nesse sentido? Inclusive a Câmara de Vereadores, eu agora fiquei sabendo, não conhecia, né? Tem uma frente parlamentar que trata, né, dentre outras políticas públicas, da regularização fundiária, né, no qual eu pretendo fazer parte, pretendo acompanhar, né, esses trabalhos. Eu já estou agendando também reunião, né, com o Executivo Municipal para saber agora formalmente como está o andamento dos trabalhos, né? E quero, né, como digo, cobrar e também me colocar à disposição para somar, né, unindo esforços da Câmara e do Executivo para que a gente possa avançar, né? Dentro desse período que eu tenho de 2 anos, né, até 2024, eu pretendo sair de lá ou não, né, mas eu quero enxergar resultado nesses 2 anos, né? Não vou sossegar enquanto isso não acontecer. Quais são as demais demandas, vereador? Então, Jorge, uma questão que eu, inclusive, estava conversando sobre isso vindo para cá. Sobre a questão que eu penso que pode melhorar em Blumenau, a questão do nosso turismo, né? Eu converso com muitas... Isso não sou eu, tá, Jorge? Eu tenho 41 anos de idade, já tenho uma certa idade, mas converso com pessoas de idade mais avançada, né, que também nasceram em Blumenau como eu, e que eles contam para mim que Blumenau era, vamos dizer assim, mais audacioso, né, na área do turismo. Blumenau, na rua 15 de novembro, por exemplo, né, eles contam para mim assim, olha, isso aqui era lotado de ônibus, né? Se eu não me engano, o comércio funcionava no domingo. Então, tinha aqui muitos turistas que vinham para conhecer a cidade, para comprar cristal, para comprar na parte têxtil, né, estampados, para comprar porcelana, paravam os ônibus aí. Né, a cidade teve um momento no passado do turismo de compra muito forte. E claro, eu não sou especialista nessa área, né, não quero aqui, né, às vezes eu posso estar equivocado em alguns pontos, mas eu não estou falando aquilo que sai da minha cabeça, eu estou falando daquilo que eu colho de eleitores, de pessoas que até inclusive pediram para mim, ó, caso você se eleja, quero que você faça um trabalho nisso. Eu penso que, por exemplo, para chegar na cidade de Blumenau, nós que somos a capital nacional da cerveja, nós temos que ser melhores identificados quando entramos na nossa cidade, né? Nós não temos um portal na nossa cidade, entende? Aqui, de repente, fazer uma parceria público-privada aí, de repente tem empresários do ramo aí de impressão digital, de material, né, essas placas que fazem hoje em dia, que possa até, de repente, até fazer uma boa parceria nesse sentido, que é bom para o empresário de Blumenau, mas assim, tu entra na cidade, tu não sabe direito assim que tu está entrando em Blumenau, sabe? Então tem cidades como Gramado, como Pomerode, tu tem aquele portal bonito ali, né? Acho que Blumenau merecia ter uma porta de entrada, sabe? Relacionada à questão da nossa cultura germânica, né? De repente um caneco de chopp aqui, eu estou falando aqui, né? Não sei, isso os especialistas que poderiam falar melhor sobre esse assunto. Mas nós não podemos entrar despercebido na cidade, entende? O nosso acesso à cidade é muito omisso, tratando-se da capital nacional da cerveja, né? E claro, não resumir Blumenau também só ao Oktoberfest, só aos eventos maiores assim.
Nós temos uma rota aí que os cervejeiros adorariam conhecer, mas tem que estimular mais, né? Os mais antigos falam para mim, olha, quando você descia aqui do ônibus e tal, já tinha um monte de gente com folder na mão, com, sabe, já conduzindo essas pessoas já, né? Nós temos que criar, né, ao meu ver, esses roteiros e impulsionar isso para fora do nosso município, porque aqui mesmo no estado de Santa Catarina podem vir muitas pessoas vir aqui conhecer Blumenau, fazer a rota das cervejarias, né, incentivar isso aí, Jorge. E fora a Mata Atlântida também de Blumenau, que é a coisa mais linda, que a gente tem o Spitz Coffee, né, temos várias áreas ali da Vila Itopava, né, que a gente pode estar explorando mais, ao meu ver. Então, melhorar essa questão da exploração do turismo também é uma demanda que o senhor vai destacar durante esse período que o senhor ficará à frente da Câmara de Vereadores. Como é que foi esse início de trabalho, né? Semana passada, essa semana, ontem teve reunião na Câmara. Sim. O pessoal falou muito da falta d'água, né? Sim. De novo, falta d'água em Blumenau, uma convocação para o presidente do SAMAI lá falar. A gente tem dificuldade aqui de falar com o presidente do SAMAI, e eu vi que os parlamentares também têm, então o jeito é uma convocação. Eu vejo assim, né, Jorge, como eu realmente faz poucos dias que eu estou ali, né, a gente ainda fica se contextualizando com a burocracia interna, né, que tem bastante coisa assim que você tem que aprender, né, e eu estou, por enquanto, ainda engatinhando nesse sentido. Mas eu vejo da parte dos vereadores que há sim um compromisso com as demandas da nossa cidade, sabe? Talvez assim, porque de fora, eu como eleitor, né, a gente vai naquela onda que muitas vezes ali é fácil hoje criar um memezinho, né, dizer, vereador não trabalha, vereador isso, vereador aquilo, né? Mas se você vê, acompanha de perto o dia a dia deles, é muito intenso, é muito serviço, existe uma burocracia interna, existe o trabalho de campo, né? As demandas são muitas na nossa cidade e eles são guerreiros, tá, Jorge? Digo para ti assim, de boca cheia, poxa, eu não esperava que os trabalhos fossem tão intensos assim, e a forma como eles têm esse compromisso, estando na base do governo ou não, vejo que todos eles têm esse compromisso aí com esse problema da água na nossa cidade, né? Estão todos muito bem atentos e convocaram daí então o presidente para estar lá prestando esses esclarecimentos para a nossa cidade, né? Muito importante isso. Vereador, obrigado pela sua participação, né? Um ótimo trabalho à frente da Câmara de Vereadores de Blumenau. A regularização fundiária é muito importante. A gente fala muito aqui de Blumenau pela sua característica, né? Pela desgraça que a gente já teve aqui, morte de pessoas que moravam em locais irregulares. Isso chama muita atenção. A gente quer também prevenir que novos eventos como esse aconteçam. Mas esse é um problema de todo o Brasil. A gente vê noticiário Brasil afora aí dessa questão da regularização fundiária, o quanto é importante o cidadão ter a consciência da invasão, mas também o quanto é importante o governo fazer a contrapartida e lembrar que todo mundo precisa de moradia, né? As pessoas também querem dignidade acima de tudo. E a gente tem que chegar a um consenso, né? Talvez nunca vai ser 100%. Mas o máximo que conseguir para tentar dar dignidade a todos, né, vereador? Com certeza, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre, né, à disposição quando me chamares aqui. Obrigado. Nós conversamos aqui aqui no programa Na Boca do Povo com César Campesato, vereador do União Brasil, falou aí sobre suas prioridades na Câmara de Vereadores. Com ele nós encerramos a edição de hoje da Boca do Povo, aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas